Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 28, que diz assim o texto: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A pergunta que eu faço aqui é: temos feito aquilo que Deus tem dito ou aquilo que nos convém? Meus irmãos, em todo o tempo Deus tem dito aos nossos corações: confie em mim. Mas a pergunta que nos fazemos aqui é: temos ouvido a Deus ou os desejos do nosso coração? Paulo ele escreve à igreja em Romano para mostrar a seriedade do afastamento humano do seu Criador. Ele revela que, quando a pessoa insiste no caminho errado, Deus entrega. Deus permite que ele siga as suas escolhas, porque rejeitou a sua voz, rejeitou a sua correção, rejeitou a direção de Deus. A pergunta que eu faço aqui é: temos rejeitado a voz de Deus? Temos aceitado a correção de Deus ou não? Temos aceitado a direção que Deus tem nos proposto? Isso nunca é e nem será Deus empurrando para o mal. É Deus sempre dizendo: se você insiste em seguir esse caminho, eu não impedirei, mas você verá o final. A pergunta que nos fazemos aqui é: qual tem sido, meus irmãos, o resultado que temos colhido com as nossas próprias escolhas e fora da direção de Deus? Esse é um texto que ecoa uma pergunta que dói. O que estamos insistindo em pedir, que Deus já disse claramente: isso não é bom para você. E a partir desse texto, podemos extrair lições importantes para a nossa vida. Às vezes, Deus diz não, porque Ele vê e Ele sabe o que nós não vemos, nós não estamos vendo e muito menos sabemos. Há pedidos e desejos que eles até parecem bons, mas Deus conhece o final. Nós vemos o agora, Ele vê e sabe o depois. Ele, o nosso Deus, diz: confie em mim. A nossa Bíblia, ela afirma: melhor é o final das coisas do que o seu princípio. Meus irmãos, o começo pode até parecer bom, pode até parecer bonito, mas o fim pode ser destruidor. Provérbios capítulo 14, verso 2 diz que há um caminho que ao homem parece perfeito, parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. Deus não nos protege apenas do mal evidente, mas também do mal disfarçado de bênçãos. E a segunda lição é que, quando insistimos demais, Deus até permite, mas o preço pode ser muito alto. Há momentos em que a pessoa pede tanto, mesmo com Deus dizendo não. Romanos capítulo 1, ele revela o perigo disso. A pessoa escolhe o resultado da teimosia. Deus não impede o caminho que escolhemos bater tanto o pé. A pergunta que fazemos é: o que você tem pedido tanto que Deus já te disse não? Por que a alma quer tanto isso? Por que não confiamos quando Deus diz: isso não é bom para nós? E a terceira lição que aprendemos com o texto é que a raiz da insistência é desconfiança no cuidado de Deus. Quando Deus diz não e a pessoa insiste tanto, é porque o coração dele está dizendo: eu sei mais que Deus. Eu preciso disso para ser feliz. A pergunta que eu faço aqui é: será que sabemos mais do que Deus? Será que sabemos escolher algo que Deus não sabe escolher para nós? Mas hoje, meus amados, o Espírito Santo fala. Ele fala mais uma vez aos nossos corações: confie em mim, eu estou cuidando da sua história. Creia, meus irmãos, confie em Deus. Ele, o nosso Deus, está cuidando da nossa história. E a quarta lição que podemos extrair do nosso texto e compartilhar é que Deus ele muda a história. E quando ele muda, sempre será para melhor. Mesmo quando tudo parece mal, quando tudo está dando errado, tudo está ruim, quando há dor e grande espera em silêncio, meus irmãos, creia, assim te diz o Senhor dos Exércitos: estou mudando a tua história e para melhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus irmãos,
Ele, o nosso Deus, está declarando sobre nossas vidas: estou guiando, estou cuidando da tua causa, estou trabalhando no escondido, e você e todos verão que eu sou o Deus nas causas que parecem aos homens e que são aos homens impossíveis. Meus irmãos, a pergunta ao Espírito Santo é: Senhor, devemos perguntar a Ele, devemos perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que eu tenho pedido que o Senhor já disse não? Meus amados, que possamos nos libertar da teimosia espiritual. Vamos descobrir que o não de Deus sempre é e será proteção e nunca será rejeição. Creia que mesmo sem entender o final, Deus prepara o melhor do que o começo que desejamos. A nossa Bíblia, ela cita vários exemplos de homens que até começaram muito bem e terminaram mal. Sansão, Acã e Saul começaram muito bem, mas o seu final foi terrível. Que possamos aprender com esses exemplos, que possamos confiar sempre na palavra de Deus, o que ela tem dito aos nossos. Creiamos e descansemos em Deus. Amém, meus irmãos? E se você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus, hoje é o momento. Creia, entregue a sua vida a Jesus e reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero também te fazer um novo convite. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.